Olá pessoal, como passaram? Vamos então retomar aos nossos estudos de Direito Constitucional. Vínhamos falando nos últimos vídeos já a respeito dos chamados princípios constitucionais, né? Traçamos ali linhas gerais a respeito, né? Apenas conceituando os princípios constitucionais e falando também a respeito da característica deles, da grande carga valorativa que esses princípios carregam, né? No sentido de representarem os valores fundamentais dentro do Estado, né? Representarem os valores que marcam o posicionamento político do Estado em cada momento da história, ok? Cumpre-nos agora, então, após essa breve introdução a respeito do assunto, comentar a diferença entre princípios e regras, tá? Temos como gênero norma jurídica, né, do qual essa norma jurídica teria como espécies as regras e os princípios, tá? Então podem ser regras legais, regras constitucionais ou princípios oriundos da lei, né? Ou princípios oriundos da própria Constituição, ok? Para nós interessa tratar dos princípios constitucionais, né? Então, quando falamos de uma Constituição, temos que mencionar que a Constituição do Estado... Está passando um carro de som aqui. A Constituição do Estado, ela é formada por regras e princípios, ou seja, ela é integrada por normas jurídicas constitucionais, né, que tem aí as duas espécies, né, princípios e regras constitucionais, ok? Essas regras e princípios, elas encontram-se então consubstanciadas num documento solene, né? Elas se encontram então reunidas e dando substância a um documento solene e escrito que é a Constituição. Tá? Então a Constituição é esse conjunto de regras e princípios que estão consubstanciados, que estão reunidos num documento solene e escrito, criado a partir da manifestação do chamado poder constituinte, né? Ou seja, o trabalho exercido, né, o poder exercido pelos legisladores constituintes quando se reúnem em Assembleia Geral, em Assembleia Nacional Constituinte, a fim de editar a Constituição, ok? Dentro dessa noção de que a Constituição tem regras e princípios constitucionais, nós temos então que saber a diferença entre um e outro, né? As regras, elas são preceitos que vão tutelar situações específicas, tá? Então as regras, elas vêm para prever, para tutelar, né, determinadas situações específicas, tá? Segundo nos explica a doutrina do Canotilho, as regras, elas prescrevem de maneira imperativa, ou seja, de maneira obrigatória, uma exigência, né? Que será uma imposição, que será uma permissão ou que será uma proibição, tá? Então elas impõem uma exigência quanto a um modo de agir, elas permitem, né, que se haja de determinadas maneiras ou ela proíbe que se haja de determinadas maneiras, tá? Então, como diz o português Canotilho, né, no seu livro Teoria da Constituição, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, as regras, elas vão de maneira específica prescrever uma exigência, impondo um modo de agir, né, permitindo se agir ou proibindo que se haja de uma determinada maneira, tá? Já o alemão Alexis, no seu livro Teoria dos Direitos Fundamentais, ele explica que princípios, né, as regras, estamos falando primeiro das regras, né, as regras, elas impõem que se há de fazer exatamente o que ela exige, tá? Sem mais ou sem menos, né, sem mais ou menos.
elas contêm, as regras, determinações definitivas no âmbito fático, ou seja, no âmbito dos fatos, né, ou no âmbito jurídico, o que ele menciona no juridicamente possível, tá? Então as regras elas vêm aí prever determinados mandamentos, né, determinadas ordens, ou seja, prescrevem de maneira imperativa, de maneira obrigatória, um modo de agir, né, uma determinada postura, e trazem então essa postura no plano jurídico, acabando então por obrigar no plano dos fatos, né, na vida, no cotidiano da vida em sociedade, ok? Já os princípios, as regras então, elas tutelam situações específicas, dizendo que o que se permite fazer ou que se proíbe fazer, né? Já os princípios, eles não são específicos, eles têm caráter geral, né? Eles têm aplicação geral dentro das situações fáticas e dentro do ordenamento jurídico, tá? Esses princípios, eles podem ser explícitos na Constituição, explicitados, previstos de maneira positivada no texto da Constituição ou não, né? Ser implícitos. Se esses princípios forem positivados, eles passam a ser chamados de normas-princípio, tá? Então, esses princípios, né, constitucionais, eles são genéricos, gerais, né, para que sejam aplicados em todo o ordenamento jurídico constitucional, bem como no ordenamento jurídico infraconstitucional, né? Dada a sua generalidade, eles não vêm para ser aplicados numa situação específica, como é o caso da regra, mas eles vêm para ser aplicados de maneira geral em todos os demais ramos do direito, na infinidade de situações fáticas que podem acontecer no próprio convívio social, no próprio dia a dia da vida em sociedade, tá? A doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele define princípio como mandamento nuclear do sistema, ou seja, como mandamento de extrema relevância dentro do sistema, do sistema normativo do Estado, tá? Então, é mandamento central, é mandamento de extrema relevância, né? E diz o autor que é um verdadeiro alicerce do nosso sistema. É uma disposição fundamental que vai se irradiar sobre as diferentes normas jurídicas que existem no nosso sistema jurídico, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão. Tá? Então, são esses mandamentos nucleares, mandamentos base, né? Verdadeiro alicerce do nosso sistema jurídico, do nosso ordenamento jurídico. E é uma disposição de caráter fundamental, como diz o autor, que por ser a base, por estar na base, se irradia por todos os demais ramos do direito, compondo-lhe o espírito, ou seja, dizendo para que vieram, né? De que modo as normas são produzidas, em respeito, por exemplo, ao princípio da igualdade, em respeito, por exemplo, ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então é isso que o autor diz que lhe compõe o verdadeiro espírito da edição daquela norma, né? Que integra o nosso sistema jurídico e servem também como critério para a exata compreensão das normas jurídicas, né? Para saber então verificar então qual é a real, a ideal compreensão, a ideal interpretação que se deve dar a respeito de uma norma jurídica, tá? Então eles são, né, mandamentos gerais, de aplicação gerais e dotados de grande relevância dentro do ordenamento jurídico, no sentido de irradiar-se por todo o sistema e ajudando na interpretação das normas que integram o nosso sistema jurídico, ok? Ainda sobre diferença de regras e princípios, então o Humberto Ávila, um autor nacional, um autor brasileiro, ele tem um livrinho muito interessante sobre princípios, denominado Teoria dos Princípios, tá? É um livro bacana, quem quiser estudar princípios, seria a melhor obra que a gente tem hoje para estudar princípios.
Nós temos também a do Alexis, né, a Teoria dos Direitos Fundamentais, mas é um livro de mais difícil interpretação, né? Há até uma certa crítica com relação à tradução, né, da obra para o português, porque ela foi escrita em alemão, né, e traduzida para o português. Em alguns termos, a doutrina critica até que a tradução não representou a ideia do autor quando explicava a teoria dos direitos fundamentais, o que está diretamente ligado aos princípios, né? Como valores fundamentais, como valores base dentro do Estado, tá? Já o do Humberto Ávila é um livrinho um tanto quanto mais simples, de melhor compreensão, né? E um livro menor também, né? Para quem então tiver interesse, é uma excelente obra. Eu posso disponibilizar para vocês, mas vocês acham também essa obra já em PDF na internet, ok? O Humberto Ávila, traçando essa diferenciação de princípios e regras, ele diz que as regras, elas possuem um elemento frontalmente descritivo, tá? Então a regra ela é específica e ela é descritiva, né? Ela descreve uma conduta autorizativa, né? Uma imposição ou uma proibição, né? Já os princípios, diz o autor, apenas estabelecem uma diretriz, né? Apenas traçam uma direção, um fim a ser alcançado, né? As regras são normas imediatamente descritivas, na medida que estabelecem obrigações, permissões ou proibições mediante a descrição da conduta a ser cumprida. Já os princípios são normas imediatamente finalísticas, cuja qualidade é a determinação da realização de um fim juridicamente relevante, um fim que se pretende alcançar dentro do Estado, né, por parte do Estado, tá? Então, a principal diferença de princípios e regras é que regras elas têm natureza descritiva, elas são específicas para situações específicas e trazem uma descrição de conduta, uma obrigação, uma permissão, uma proibição, né? Já os princípios, eles são normas finalísticas, no sentido de determinar, de apontar um fim a ser perseguido pelo Estado, um fim a ser atingido pelas autoridades que estão governando, que estão à frente do Estado, tá? Então, nós teríamos aí, a título de exemplo, vamos pensar lá a norma do Código Civil, né, que impõe a responsabilidade civil por quem causa dano a outro, né? Então, diz lá o Código Civil, no 186 ou 189, deixa eu confirmar aqui no Código, né? O 186, ele diz assim: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Depois, essa é uma regra, né? Uma regra legal que impõe que aquele que causar dano a outrem, né, ele comete um ato ilícito e, consequentemente, fica obrigado a repará-lo, tá? Essa é uma regra porque ela é específica para essa situação específica, de que um ato ilícito praticado por uma pessoa pode gerar o dever de indenizar, né? Mesmo que seja por causar apenas danos de natureza moral, de natureza extrapatrimonial, né? Então, uma vez causando dano a outrem, a regra ela impõe de maneira específica o dever de reparação, tá? Pensando num princípio, nós poderíamos pensar aí no princípio da igualdade, né? Que é sempre muito utilizado, porque nós temos o princípio da igualdade como um verdadeiro preceito de aplicação geral, né? É um preceito dotado de abstração para poder ser aplicado não numa situação específica, como é o caso da regra, mas em uma gama de situações gerais, né? Apontando um fim a ser atingido. Qual o fim? Do respeito à igualdade nos casos concretos. Tá? Então o princípio da igualdade ele é geral porque ele tem aplicação no direito civil, quando falamos de igualdade entre homens e mulheres,
né, no inciso 1 do artigo 5º, nós temos igualdade nas relações do trabalho, então quando pensamos nos direitos dos trabalhadores, né, lá no inciso 30 do artigo 7º, nós temos também o princípio da igualdade para se aplicar no direito do trabalho, nós temos a igualdade nas relações tributárias, né, de que os contribuintes eles devem ser tributados de maneira igual, de maneira a respeitar a igualdade, né, quando se encontram em situações idênticas, né, de pagamento de tributos. Então, vejam, não é o princípio da igualdade não é um preceito específico para aplicação num caso concreto apenas, mas é um preceito geral e que aponta um fim a ser alcançado quando da aplicação dele. Qual é o fim? O respeito à igualdade e de aplicação geral em todos esses ramos do direito, em todos os demais ramos do direito, né? Nós temos igualdade também nas relações do direito do consumidor, né, que impõe ali um tratamento igualitário aos consumidores, né? E nesse sentido é o princípio um preceito geral e abstrato de aplicação em todo o direito, né? Um preceito fundamental que vai se irradiar por todos os demais ramos do direito, beleza? Volto no próximo vídeo. Só concluir então com uma última doutrina aqui da Ana Paula de Barcelos, né, que fala também dos princípios e das regras e diz que a transposição dos princípios ela se deu a partir da ampliação da noção de que norma jurídica passou a se constituir um gênero dentro do qual se distinguem regras e princípios, né? Enquanto as primeiras, ou seja, as regras, contêm um relato mais objetivo, né, um relato descritivo, dirigindo-se em primeiro plano para a fixação de uma conduta a ser observada, né, um não fazer, um poder fazer, né? Os últimos, ou seja, os princípios, eles têm um maior teor de abstração, estabelecendo imediatamente um estado de coisas a ser atingido, ou seja, um fim a ser alcançado dentro do estado. Então, como diz a autora, regras e princípios fazem parte do gênero norma jurídica, né? Regras traz uma descrição objetiva, ela é descritiva, dirigindo-se aí à fixação de uma conduta, né? Um poder fazer, um dever não fazer, né? Já os princípios, eles têm grande carga de abstração. Eles são previstos de maneira abstrata para poder ter aplicação em todas as situações fáticas, em todos os ramos jurídicos do nosso direito, né? Em todas as normas jurídicas que integram o nosso direito. Tá? Então, eles não trazem uma conduta de forma específica, mas sim um preceito abstrato e geral, para uma aplicação geral e apontando um fim a ser alcançado, um estado de coisas a ser atingido. Beleza? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre isso.